Então, por exemplo, hoje os iniciantes vão olhar essa barra aqui, eles vão achar que o mercado vai desabar para cá, né? Vai desabar, vai cair forte. Qual seria o grande problema do mercado fazer uma queda muito forte assim? E por que eu acredito que ele não vai fazer? Porque eu acredito que esse não é o primeiro, não é a grande primeira resistência do Bitcoin. Eu acho que a resistência do Bitcoin vai ser 100 mil dólares ou 110 mil dólares. Cara, o Crypto Blinders tá aí. O Crypto Blinders é o nosso Netflix, praticamente são 190 conteúdos. E aí você tem todas as aulas que você precisa. Então tem aulas lá do Mestre Bitcoin 3.0, tem o Mestre dos Fundamentos, Mestre dos Gráficos, Mestre Price Action, Mestre das Carteiras. Então para quem precisa de uma base de conhecimento, tem mais aqui, tá? Olha aí, ó. Mestres do DeFi, Mestres da Chain, Mestres da Economia, Mestre de Gerenciamento de Risco, Mestre da Alavancagem. Tem mais aí, Mestre dos NFT, tá? Então para quem quer, é só você clicar aqui, ó. Você, quando adquire o Crypto Blinders, você clica e acessa todas as aulas especificamente daquele tema, tá bom? Então, não sabemos aonde vai ser o topo do Bitcoin. E aí o que o pessoal começa? O pessoal começa a tentar caçar topo, né? Então, percebam que quantas semanas levou após o rompimento para o Bitcoin atingir um topo? Bom, o primeiro topo que ele tentou fazer, a primeira tentativa de topo foi aqui, ó, em 20 mil dólares. Então, ele rompeu aqui os 12 mil. Primeira tentativa de topo foi o topo lá anterior de 4 anos atrás. Após o rompimento, ele levou 4 semanas de alta para daí tentar o primeiro topo. Aliás, foi mais, tá? Ele tentou 4, 5, 6 semanas de alta para depois tentar fazer topo. Então, aqui foi a primeira tentativa de topo dele. Então, o rompimento que a gente está tendo, ele pode ter ainda umas 4, 5, 6 semanas de alta ainda, sem ele fazer um topo de fato, sem ele encontrar uma resistência de fato. Então, a primeira pequena resistência que a gente está tendo aqui no gráfico de 4 horas, tá? Se a gente pegar aqui, ó, e agora eu quero que vocês se atentem. Esse gráfico aqui, ele está atrasado. Por quê? Porque o gap, ele abre justamente porque os mercados de futuros, eles fecham na sexta-feira de noite. Da sexta-feira de noite, quando o mercado para de funcionar, para segunda-feira, são 2 dias. Esses 2 dias sem negociação, fazem esse gap. Então, quando o mercado volatiliza, quando ele anda no final de semana muito rápido, ele faz esse gap porque sábado e domingo não é negociado o Bitcoin no mercado de futuros da CME, aonde tem os maiores investidores, os investidores com mais dinheiro. Então percebam que, olha só, ele vai abrir hoje um gap, hoje, às 9 horas da noite, a cada semana. Então, ele volta a funcionar agora às 21 horas da noite de domingo. Então, olha só, nós temos agora um gap do valor atual do Bitcoin. Então, eu vou botar agora o gráfico em tempo real aqui, ó. Percebam que, apesar da tentativa de queda recente do mercado, do Bitcoin, nós temos um gap hoje de noite, fazendo um buraco aqui, ó. Um buraco aqui. Aqui foi o último preço negociado, então nós vamos ter um baita gap aqui de alta, hoje mesmo. Estou falando de hoje. Por isso eu acredito que quem comprar Bitcoin agora já vai ter lucro a partir de amanhã ou até a metade da semana. Por quê? Porque apesar dele estar ameaçando uma queda aqui no gráfico de 4 horas, isso aqui é um preço andando de lado, é uma acumulação para continuar subindo. Tá certo? Então é mais provável que o preço dentro do meu price action ele esteja acumulando lateralmente, vai fazer um fundo mais alto do que o fundo anterior aqui, na minha opinião, tá? Ou pode fazer. Ou seja, quem comprar agora em 89 mil está comprando suporte. Por quê? Porque agora ele vai romper durante a semana os 92 mil dólares novamente. Exatamente o que eu estou falando. O Bitcoin vai romper os 92 mil dólares ainda essa semana. Tá? Augusto, como é que você sabe disso? Por conta que eu tenho 15 anos de experiência com análise gráfica e eu tenho 7 anos de análise gráfica com Bitcoin. Então, antes de eu fazer o meu canal, eu já operava Bitcoin. Eu comecei a operar Bitcoin em 2016. Tá certo? Então, eu sou a pessoa no Brasil que mais entende do preço do Bitcoin, porque eu sou o cara que mais viu o gráfico, não tem ninguém, nenhum criador de conteúdo
que olhou esse gráfico todo santo dia, que nem eu olhei. Talvez o Daniel Fraga, que eu não sei onde é que ele está, se ele está morando em algum lugar paradisíaco e tal. Talvez o Daniel Fraga, talvez tenha, sabe, tem mais tempo de tela, mais tempo de gráfico, mas eu com certeza tenho mais tempo de tela de gráfico de todos os influenciadores do Brasil. E talvez no mundo, talvez só o Demun e o MM Crypto também tem olhando esse gráfico todo santo dia. Mas não é todo dia, é todo santo dia eu olho essa bosta. E não é questão, não, mas você está sendo arrogante e tal. Não é isso. O que eu estou falando é um fato. Eu sou o criador de conteúdo brasileiro que mais viu o movimento do gráfico diário. Por quê? Porque a grande maioria não assiste gráfico, eles focam nos fundamentos, que também funcionam muito bem, você focar em fundamentos, comprar no longo prazo. Mas de gráfico, de movimento, de preço, e coisas que eu já errei, já tomei no cu, e agora a probabilidade de eu acertar muito mais é muito grande. Então, o meu percentual é de 80% de acerto, tá? Com o gráfico. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto seria muito rápido, ele já perderia força muito rápido, ou seja, teria que ter muita pressão de venda. E eu acho que tem muito pouco vendedor no mercado. Para mostrar para vocês o motivo pelo qual eu não acredito em queda forte agora, é porque o mercado não está lateral, ele está em alta. Se o mercado tivesse lateral, aí beleza, eu ia acreditar que ele poderia corrigir muito rápido e derreter muito rápido. Mas provavelmente ele não vai derreter muito rápido porque o mercado não está lateral. E o mercado ele está fazendo um pullback para o preço continuar subindo. E ele geralmente anda de lado primeiro antes de fazer rompimento. Tá? Então, na minha situação aqui, o que eu encararia, tá? Eu ficaria de olho em comprar o RSI 50, como é agora. Eu compraria Bitcoin exatamente agora a 89.300 dólares, tá? Sabendo que sim, ele poderia segurar e corrigir um pouco mais, né? Se ele continuar sendo vendedor ainda essa noite, ele pode até vir a 86 mil dólares, tá? Então, 86 mil dólares, na minha opinião, seria a queda máxima para o Bitcoin no curto prazo. Mas como eu não tenho como saber exatamente se ele vai fazer um triângulo simétrico ou se ele vai fazer uma acumulação aqui nesse suporte, o que eu tenho que dizer? Eu tenho que dizer o seguinte, esse suporte já é bem forte, tá? Esse suporte aqui de 89 já é bem forte. Se for uma fortíssima tendência de alta, é ali que ele vai segurar e vai continuar subindo para amanhã conseguir romper 92 mil ou durante a semana, na quarta-feira, quinta-feira, romper os 92 mil. Mas o suporte mais forte do Bitcoin é onde ele mostrou que ele teve mais suporte, que é aqui. Por quê? Porque para mim ele está lateral. Ou seja, ele fez um topinho aqui no gráfico de 4 horas. Lembrando que no gráfico diário ele não tem topo ainda. Ele não tem topo no gráfico diário. Ou seja, isso aqui para mim é uma lateralidade ou uma acumulação para o preço continuar subindo. Tá? Por quê? Porque quando o mercado anda em forte movimento de alta, ele lateraliza para continuar subindo. Lateraliza para continuar subindo. É assim que ele funciona em tendência de alta. Então, quando nós temos tendência de alta, quando o mercado está em tendência de alta, o mercado faz isso aqui, ó, ele lateraliza e faz nova alta, lateraliza e faz nova alta, tá? Até que em algum momento ele vai fazer uma correção mais forte, vai voltar para o topo anterior aqui de trás, vai lateralizar e vai continuar subindo. É assim que o mercado anda em ondas, tá? Geralmente, em tendência de alta, né, como é que o gráfico gosta de fazer? A gente pega o gráfico de 4 horas, você vê esse formato aqui. Ele faz um triângulo simétrico, como é exatamente o que ele está tentando fazer agora. Ele, às vezes, rompe para baixo para depois vir para cima. Ou, muitas vezes, ele simplesmente vai e vara reto, tá? Isso em tendência forte de alta. Então, como eu não sei se ele vai fazer esse movimento aqui ou esse movimento aqui, mas eu sei que um deles ele vai fazer, o que eu preciso fazer? Eu preciso comprar a perda do suporte mais forte, né? Se acontecer, a perda temporária, se a correção for mais forte.
ou eu tenho que comprar o triângulo simétrico mesmo dentro do triângulo de tendência de alta. Como eu não tenho como prever o que vai acontecer, tá? Mas na minha opinião, olhando pelo forte movimento do Bitcoin e pelo fechamento semanal dele, e sabendo que ele tem um gap aqui em 92 mil dólares, eu sei que o alvo dele para essa semana já está logo aqui, ó. Porque esse gap aqui é mais provável de chegar do que aquele gap que já está mais distante, 78 mil. Se o mercado fosse lateral, aí eu ia encarar que a maior probabilidade é ele buscar o de baixo primeiro. Como o mercado está em forte tendência de alta, eu acredito que ele vai buscar o gap que ele vai abrir hoje de noite aos 92 mil, tá? E eu acho que o gap vai ser fechado amanhã mesmo. Amanhã ou no meio da semana. Cara, o Crypto Blinders tá aí. O Crypto Blinders é o nosso Netflix, praticamente são 190 conteúdos. E aí você tem todas as aulas que você precisa. Então tem aulas lá do Mestre Bitcoin 3.0, tem o Mestre dos Fundamentos, Mestre dos Gráficos, Mestre Price Action, Mestre das Carteiras. Então para quem precisa de uma base de conhecimento, tem mais aqui, tá? Olha aí, ó. Mestres do DeFi, Mestres da Chain, Mestres da Economia, Mestre de Gerenciamento de Risco, Mestre da Alavancagem. Tem mais aí, Mestre dos NFT. Tá? Então, para quem quer, é só você clicar aqui, ó. Você, quando adquire o Crypto Blinders, você clica e acessa todas as aulas especificamente daquele tema, tá bom?